eu diria que nunca como antes, a gente hoje corre um risco enorme de passar a nossa vida pensando coisas do tipo assim: ah, o dia que eu tiver a minha casa dos sonhos, ou o dia que eu me casar, ou quem sabe o dia que eu fizer aquela viagem. Aliás, o dia que eu conquistar aquele trabalho dos sonhos. Aí sim eu vou ter motivos para ser feliz. Só que a grande questão é que aí em algum momento alguma dessas coisas acontecem na vida da gente. E sim, a gente se sente feliz por determinado momento, mas chega uma hora que toda aquela euforia, ela passa. E aí? E aí que cada vez mais eu acredito que a gente corre o risco de passar uma vida toda infeliz por coisas que a gente não tem ou pelo que a gente acha que a nossa vida deveria ser ou onde a gente deveria estar ou que talvez a gente deveria já ter conquistado a determinada altura da vida. Quando que não é incomum que tudo aquilo que a gente tem hoje já foi objeto do nosso desejo de forma muito grande, muito forte no passado. E nesse sentido, eu diria que a gente tem uma certa dificuldade aí de desfrutar das nossas conquistas de fato, porque a gente já está distraído, então qual que é a próxima conquista? O que é que eu tenho que fazer agora então, já que eu conquistei A ou B? Isso acontece de uma forma na qual aquilo que a gente consegue fazer, ou até determinados sonhos que a gente tinha, eles se tornam tão efêmeros assim, com uma rapidez gigantesca. E justamente diante dessa situação, as grandes chances é que você provavelmente parou para pensar naquilo que eu acabei de dizer. Qual é a próxima coisa então que eu preciso ter ou fazer para me sentir mais feliz e trazer sentido para minha vida? E no meio disso tudo, eu diria que a gente corre um risco enorme também de cair, sabe no quê? Na comparação. A gente vê pessoas aí totalmente diferentes da gente, mas a gente quer justamente ser quem elas são e ter o que elas têm. A gente, no entanto, ignora a nossa própria história pessoal e não raramente a gente deixa, inclusive, de dar crédito à nossa própria jornada. Mas, por outro lado, a gente cobiça a jornada alheia. Jornada alheia essa que a nós, no entanto, é desconhecida. Afinal, só quem vive é quem sabe o preço e as dores de ser quem é e estar onde está. E por outro lado, a gente esquece que não raramente aquilo que é pouco para a gente é o muito para o outro. E às vezes é justamente o que o outro está batalhando dia e noite para querer conquistar, para ter uma vida melhor. Eu diria que nos dias atuais a gente acaba sendo bombardeado por pessoas que têm vidas perfeitas, conquistando vidas dos sonhos, cheias de bens materiais. Mas por outro lado, se torna cada vez mais incomum a gente se questionar de fato para onde é que a gente quer ir, para onde é que a gente está indo. E mais importante de tudo, por quê? O que a maioria das vezes as pessoas não pensam é que a gente fazer e querer menos e viver uma vida mais simples pode ser justamente a chave para a nossa felicidade. E veja bem, eu não estou falando aqui que a gente não deve fazer planos, a gente não deve querer melhorar a nossa vida, que a gente não deve querer evoluir ou conquistar coisas que são importantes para a gente. Porém, a gente precisa retomar a nossa capacidade de identificar quando isso é saudável ou não. Quais são as batalhas que você está escolhendo lutar? A gente precisa se questionar. Por que é que eu busco tanto fora, o externo, o novo, o material, o superficial? Por que é que eu continuo tão insatisfeita com o que eu tenho ou com o que eu conquisto, inclusive? Por que é que nada nunca é bom o suficiente? Quando na realidade, gente, não há prazer maior do que pertencer a si mesmo, do que a leitura de um livro ou uma música que abraça a nossa alma e descreve em palavras justamente aquilo que a gente vem sentindo, mas não consegue dizer. Ou o nascer do sol que acontece aí todas as manhãs, mas que traz a promessa de novas oportunidades, de cura, de vida. E veja bem, eu não estou aqui romantizando a pobreza ou dizendo que conforto e bens materiais são exclusivamente coisas fúteis. Porém, o que eu quero compartilhar com você hoje é que quando a gente aprende a apreciar o
pequeno, o simples, desfrutar de um banho quente num dia frio, de uma comidinha simples e caseira quando a gente está doente, o perfume de uma flor ao anoitecer, o canto de um pássaro. Quando a gente aprende a desfrutar do ordinário, do comum, até o extraordinário, as grandes conquistas se tornam ainda mais belas e especiais.